Esta obra foi elaborada pelo Departamento de Evangelismo da CEL, Central Evangelística Unida. Yahushua, o nome divino que salva. Narração: J.C. Pinheiro. Se alguém lhe fizesse uma pergunta tal como: quem é o Salvador da humanidade? Certamente que você iria responder ao seu inquiridor prontamente: Jesus Cristo. No entanto, qual seria a sua reação se alguém lhe afirmasse que durante todo o tempo de sua vida você foi enganado? Que sua resposta para a pergunta quem é o Salvador não é verdadeira, que ele não é e nunca foi o Salvador da humanidade. Quero nesse momento, junto com você, adentrarmos em um estudo onde iremos rastrear a história em busca da origem genealógica do verdadeiro Salvador. Sabemos teologicamente que a língua hebraica é a língua vinda do céu. Pelas 22 letras hebraicas sagradas, o chamado alfabeto hebraico, o Eterno criou os céus e a terra. Nesta língua, o Eterno revelou seu nome ao seu povo Israel. As consoantes hebraicas Iod e Vav compõem o nome sagrado do Eterno Criador, que ao ser transliterado, tornou-se o tetagrama sagrado YHWH. Ao se acrescentar as vogais massoréticas nas consoantes do nome do Eterno YHWH, pois essas consoantes não davam expressão fonética, o nome na transliteração tornou-se no hebraico arcaico o antigo nome Yahu, contido em quase todos os nomes dos patriarcas e profetas. O nome Yahu é encontrado, por exemplo, no nome do profeta Isaías, Iachá Yahu, no nome do profeta Jeremias, Iarmi Yahu, no nome do profeta Elias, Eli Yahu, no nome de Mateus, Matati Yahu, e muitos outros. Os massoretas pertenciam a uma facção judaica, os chamados Yahudins mestres e letrados. Entre o século V e IX, executaram os massoretas o remate final ao trabalho que há muito vinham fazendo, o de registrar por escrito a antiga tradição oral sobre a interpretação da Bíblia que lhes estava confiado. Sabemos, portanto, que o nome do Pai, do Criador, é Yahu. Mas qual é o nome de seu Filho, o Salvador enviado para salvar a humanidade? Salomão, em Provérbios capítulo 30, verso 4, fez esta indagação: qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Só poderemos realmente sabermos se rastrearmos sua genealogia, sua raiz original. Em Yashayahu, capítulo 11, verso 1, Yahu faz a revelação de por onde viria o seu filho Salvador. Do tronco de Esef sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Ao investigarmos a genealogia do Salvador, nós deparamos com o patriarca Jacó, que os romanos e cristãos chamam de Jacó. Lembremos que não existe no alfabeto hebraico a consoante J. Deste personagem bíblico e seus 12 filhos, surgiu as 12 tribos de Yashihoru, de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Eudá, Isacar, Zebulon
Iosef, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. O filho de Aú, o Salvador Yahushua, é descendente da 4ª tribo de Yashiroru de Israel, a tribo de Eudá. Yonan em Apocalipse 5:5 confirma isto ao registrar o texto. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Eudá, a raiz de Davi, venceu para abrir os livros e os 7 selos. O Salvador Yahushua tem suas raízes nas 12 tribos, na tribo de Eudá, a 4ª tribo de Jacó. Ao ter conhecimento que os tradutores da Septuaginta, tradução grega do Velho Testamento, substituíram o nome sagrado Yahushua pelo adjetivo Adonai, que em português quer dizer Senhor, e se em todo lugar onde no Velho Testamento de sua Bíblia estiver a palavra Senhor, você usar o que seria correto, o nome sagrado Yahushua, que nunca poderia ter sido substituído. Então textos como Isaías e Yeshayahu 49, verso 26, teriam uma maior luz de compreensão. Veja o texto com o nome corretamente. Todo homem saberá que eu sou Yahushua, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por que o poderoso de Jacó? Porque Jacó é o pai das 12 tribos, é a origem da 4ª tribo de Eudá, de onde se originou o Salvador Yahushua. Ele é o poderoso de Jacó. Como diz Eliaú, ele é o leão da tribo de Eudá. Como diz Apocalipse, ele é a raiz de Yesef. Como Paulo cita em Romanos capítulo 15, verso 12, a profecia de Yeshayahu de Isaías. Observe o texto. Haverá a raiz de Yesef, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Ele é a raiz de Davi. Veja Apocalipse capítulo 22, verso 16. Eu sou a raiz de Davi e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Nessas cópias adulteradas das Escrituras, observamos a grande contradição dos falsificadores do nome sagrado. Neste versículo, os tradutores apresentam o nome do Deus grego-romano Jesus como sendo o Salvador, e depois citam a genealogia do verdadeiro na segunda parte do versículo. Como pode haver tanta cegueira espiritual diante de uma tão grande prova genealógica? Observe a genealogia do Salvador em Matatiahu, em Mateus, capítulo 1, verso 1 ao 17. Veja em especial o verso 2. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Eudá e seus irmãos. Aí está a tribo de onde ele nasceu. Quando lemos Lucas capítulo 2, verso 4, encontramos seu local de nascimento, a Beit-Lehem de Eudá, a Belém da Judéia, a cidade de Davi. Quando lemos o diálogo do Salvador com a samaritana, observamos ele declarar que a salvação vem dos Yaudins. Quando lemos a confissão de Cefas de Pedro em Matatiahu, capítulo 16, verso 16, a confissão dele, mais a revelação do próprio Espírito. Tu és o Mashiach, o Messias, o filho do Yahu vivo. Ele é Yaudim. Sua genealogia diz isto. Muitas pessoas, no entanto, afirmam: mas na minha Bíblia está o nome Jesus Cristo. É lógico que está. Na verdade, os tradutores extraíram o nome sagrado YHWH
dos originais sagrados do Antigo Testamento, deram continuidade à grande mentira ao escreverem também o Novo Testamento, tentando impor o nome falso nas traduções dos originais escritos na Palestina. O salmista afirma no capítulo 2, verso 2: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra Iaú, contra o Senhor e seu ungido Yahushua. O profeta Irmiaú, profeta Jeremias, escreveu no capítulo 11, verso 19: eu era como manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. A árvore é o pai Iaú, com seu plano de salvação. O fruto é seu filho Yahushua. Cortaram-no realmente da terra dos viventes e quiseram fazer com que o nome verdadeiro e sagrado, o nome Yahushua, fosse esquecido por todos. O eterno Iaú jamais permitiria que tal coisa acontecesse. A verdade sobre seu nome sempre esteve revelada e conhecida por aqueles que não se corromperam com a mentira. No princípio, o nome foi revelado aos profetas, patriarcas e por último pelo próprio Filho, o eterno Yahushua. Você, amigo ouvinte, em sua ingenuidade espiritual, acreditaria que, por exemplo, o patriarca Moisés, algum dia proferiu o nome falso do Deus grego Jesus? Será que Moshe, em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, quando revelou a obra de um Salvador que viria, diz ele: o Adonai teu Iaú te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Moshe estava a se referir ao Salvador Yahushua. Ele realmente veio de seus irmãos Yahudins, judeus. Ele veio de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele não veio dos gregos nem dos romanos idólatras. Paulo, em Atos, capítulo 3, verso 22, confirma com as palavras de Moshe o cumprimento desta profecia sobre Yahushua HaMashiach. Paulo afirma em Colossenses capítulo 1, verso 26: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Observe Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério é o nome sagrado. O texto mostra o cumprimento da profecia em Yeshayahu capítulo 52, verso 6. Está escrito lá: por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Analise a expressão verbal saberá, usado por duas vezes no texto e conjugado para o tempo futuro. Saberá o meu nome. Não sabiam. Qual o nome que Saulo pregou durante sua obra ministerial? Por exemplo, no capítulo 17 de Atos, ao chegar Saulo na Grécia, em sua capital Atenas, ao pregar na praça, os gregos ali perguntaram: que quer dizer esse tagarela? E outros afirmavam: parece pregador de estranhos deuses. A quem Saulo estava pregando na Grécia? Como iremos ver posteriormente neste trabalho, o nome apresentado pelos falsos tradutores,
o nome Jesus Cristo? É um nome grego. Tem sua origem no nome mitológico grego do deus do Olimpo, Zeus. Veio do Iesous Christus. Toda a Grécia conhecia muito bem este nome. Inclusive, havia muitas pessoas que tinham e têm este nome Jesus na Grécia. Um exemplo disso é o caso de Elimas, o mágico, de Atos capítulo 13, verso 8. Seu nome verdadeiro era Bar Jesus, Bar filho. Jesus era o nome dele. Elimas era um apelido que os gregos deram a ele. Se esse nome era tão comum aos gregos, por que os filósofos epicureus e estoicos usaram então a expressão parece pregador de estranhos deuses? Se o Deus que Saulo pregava era estranho aos gregos, nunca poderia ter sido o nome grego Jesus que Saulo estava a pregar aos gregos, como afirma as traduções das escrituras adulteradas. Saulo pregou no Areópago, em Atenas, capital da Grécia, o nome Yahushua Hamashia, que para os gregos era um deus estranho, era um deus desconhecido, como Saulo comenta no versículo 23. O texto de Atos 26, verso 14, onde Saulo narra sua experiência no caminho de Damasco, onde o Salvador se revela a Saulo, diz o seu nome a ele, e o apóstolo confirma que o Salvador falava com ele em língua hebraica. Se ele era Yahudim, judeu, como poderia o Salvador ter dito se chamar pelo nome grego-romano-português Jesus, se ele estava a falar em língua hebraica? É lógico que ele revelou seu nome hebraico a Saulo de Tarsis, seu nome verdadeiro, Yahushua Hamashia, o nome sagrado que Saulo ouviu e pregou durante toda a sua vida. Quem você acha que os 144 mil Yahudins do capítulo 14 de Apocalipse pregarão na grande tribulação? Os Yahudins sabem que o verdadeiro Salvador é um hebreu, que ele pertence à linhagem de Eudá, que ele é o leão desta tribo. Será que os Yahudins aceitariam pregar um Deus falso grego-romano? Qual será o nome que os 144 mil deixarão colocar em suas frontes? Veja Apocalipse, capítulo 14, verso 1. É lógico que será o nome do único Yahu verdadeiro, o Yahu dos exércitos e o do seu filho Yahushua Hamashia. O nome Yahushua foi trazido do céu por ordem do próprio Yahu para ser vocalizado a Yosef e Miriam, ou seja, a José e Maria. Veja Matatiahu, capítulo 1, verso 21 e Lucas, capítulo 1, verso 31. Acorda você que está a dormir, você que tem sinceridade e fidelidade e desejo de servir a verdade. Levanta-te e sai do jugo dos cartéis da mentira. Não se deixe manipular pela indução dos interesses financeiros, dos grandes patrimônios, em nome da religião destituída da verdade. Ouça o convite do Eterno. Suas palavras em Apocalipse capítulo 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O Eterno está a convidar para que seu povo saia. Não são pessoas estranhas que o Altíssimo está convidando a sair dela. De quem o Eterno Yahu está falando? Certamente do seu povo que está na mentira, no engano, nas falsas religiões, nas autoinduções e na mentira do nome do Salvador. Faça um veemente desafio, geral e irrestrito, a todos aqueles que defendem o Deus falso grego-romano, o falso Iesus, no sentido de que apresentem a genealogia deste ídolo falso. Você, amigo ouvinte, está enganado no laço do pai da mentira,
Satã, o diabo, nas mentiras de seus representantes, o falso cristianismo, a cúpula da besta romana, a prostituta de Apocalipse e suas filhas. O deus falso grego Jesus foi acolhido pelos romanos como seu deus na forma do nome Jesus. Pode-se servir a dois senhores? Em Atos capítulo 4, verso 12, lemos: porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. No verso 8 do mesmo capítulo, temos a informação de que o apóstolo Cefas, o apóstolo Pedro, falou cheio do Espírito Santo. Portanto, foi pelo Espírito que o apóstolo Cefas fez a confissão de que há um único nome. Como poderíamos discordar do que Cefas testificou? Seria ousadia colocar outro nome em lugar daquele que foi dado para a salvação. O nome verdadeiro veio do céu. Medite no seguinte: se há um único nome pelo qual podemos ser salvos, então mudar esse nome será uma blasfêmia, uma terrível abominação. É o cumprimento da apostasia, pois estaríamos invocando outro nome. Se o nome do Salvador é único, então devemos nos esforçar para conhecer o verdadeiro nome e não as mudanças feitas pelo poder da apostasia. E foi o mensageiro celestial que trouxe o nome do céu. Leia Lucas capítulo 1, verso 30 e 31. A verdade é que o mundo invocou e ainda invoca um nome falso, cometendo uma falsa adoração. Lembre-se que a verdadeira adoração é feita em espírito e em verdade. Na mentira e no erro, ou nas mudanças ensinadas pela apostasia, não pode haver adoração verdadeira. Só mediante a revelação do nome se adora verdadeiramente. Saulo, o apóstolo Paulo, recebeu o verdadeiro nome do Filho, pois ele escutou em hebraico, ou seja, no idioma materno do Salvador. Foi o próprio Adonai Yahushua quem revelou o nome para Saulo, dizendo: eu sou Yahushua, a quem tu persegue. Atos 26:14. Isto é algo que a maioria tenta ocultar, porém é um fato que não pode ser negado. O Salvador foi um Yahudim da tribo de Yahudá. Sua mãe e pai eram israelitas. Ele foi criado e educado na Galileia, comarca israelita na Palestina. Consequentemente, ele tinha um nome hebraico. Somente ao Eterno pertence o nome que salva, e o nome é Yahushua. Leia Salmo 83, verso 19. Lembre-se que a Bíblia que usamos no Brasil é uma tradução de versões gregas e latinas, versões vulgares. Portanto, nessa tradução não aparece o nome original do Salvador em hebraico. Todos os eruditos reconhecem o fato de que o nome do Salvador é um nome de origem hebraica e veio do céu. Portanto, não pode ser igual ao nome mudado e traduzido para o latim. O Salvador não recebeu um nome em latim, já que não era romano, já que não era grego. Ele não era helenista. Seu nome original, o nome que foi dado para a salvação, era um nome hebraico. Em Yeshayahu, no profeta Isaías, encontramos uma importante profecia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Yeshayahu, capítulo 52, verso 6. O nome é o sinal do verdadeiro povo de Yahu. Leia Zacariahu, capítulo 14, verso 9.
Um só será o Adonai, e um só será o seu nome. Portanto, caro ouvinte, se o nome hebraico Yahushua é verdadeiro, o nome grego-romano Jesus é falso. Não existe dois Salvador, nem dois nomes que salva. O próprio Yahushua disse no poço de Jacó à mulher samaritana: a salvação viria dos Yahudins, dos hebreus. Um só é o nome que salva, e este nome é Yahushua HaMashiach. Veja a promessa do Altíssimo no Salmo 91, verso 14. Colocar-te-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Conhecer, invocar e adorar o único e verdadeiro nome do Salvador é um privilégio concedido agora pelo Eterno a você. Tire agora as escamas da cegueira de seus olhos. Tome posse da promessa divina registrada em Ioiá, em Joel, capítulo 2, verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Nesta primeira parte deste estudo, apresentamos a genealogia verdadeira do Salvador e seu nome. Iremos agora apresentar o impostor, o falso Salvador que os gregos e romanos apresentou à humanidade para ser adorado. Muito bem, já sabemos qual a genealogia, qual a origem do Salvador. Vamos agora conhecer, se é que tem, a genealogia, a origem do falso Salvador apresentado à humanidade. Em quase todos os tempos da história bíblica, o homem quis rejeitar e rebelar-se contra o Eterno. O exemplo do Éden, de Caim, de Faraó, de Coré, da mulher de Ló e muitos outros é prova que o inimigo de nossas almas nunca deixou de querer aprisionar os homens em seus laços da mentira. No entanto, o cúmulo da rebeldia humana foi o homem querer negar seu Criador, substituí-lo por outro, desvirtuar sua personalidade. Isso ocorreu com o próprio povo de Yahu. Encontramos no livro do profeta Yarmiyahu, o profeta Jeremias, no capítulo 34, verso 16, a afirmação de Yahu: mudaste, porém, e profanastes o meu nome. Em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 20, o Eterno afirma que Yashihoru, que Israel, profanou o seu nome. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Já afirmamos que o nome sagrado Yahushua foi substituído pelo adjetivo Adonai, que quer dizer Senhor, pelos próprios Yahudins no Antigo Testamento. Quando se traduziu as escrituras originais para o grego, no ano 322 da era anterior, a chamada Septuaginta, tradução feita por 72 Yahudins, o nome Adonai foi substituído pelo nome grego Iesos, nome grego que não tinha nada a ver com o nome Yahushua que se encontrava nos originais. O povo grego são politeístas, adoradores de muitos deuses. O nome Iesos, colocado na tradução grega Septuaginta, na verdade é o nome do deus maior da Grécia, o Zeus do Monte Olimpo, da mitologia grega. Este nome Iesos é a raiz genealógica do nome do falso Salvador Jesus Cristo. O nome grego Iesos, quando exposto na língua hebraica, significa Deus cavalo, pois a palavra sus em hebraico é cavalo. A palavra sus, na numerologia cabalística, tem a soma de 666, o número e a marca da besta de Apocalipse. Em
Em hebraico, o nome Sus, formado pelas consoantes hebraicas Samik, Vav e novamente Samik, nos valores cabalísticos e colocado verticalmente os valores um abaixo do outro, teremos o número fatídico das profecias, o número 666. O nome Sus no hebraico, na língua original do Eterno, é o número, nome e marca da besta apocalíptica. O nome grego Jesus, de onde procedeu o nome português Jesus, na numerologia cabalística significa Deus Cavalo. Os romanos costumavam em suas celebrações, por uma vitória militar, sacrificar aos seus deuses um porco, uma ovelha e um touro. Esta cerimônia chamada Suave Taurilia, que na língua latina o nome desses animais sacrificados aos deuses era: a ovelha na língua latina é Ovis, o touro é Taurus e o porco Sus. Será que o Salvador que você procura servir é isto que os gregos e romanos idólatras apresentaram à humanidade? No Novo Testamento latim, Non Testamentum Latini, página 355, em Actus Apostolorum, ou seja, Ato dos Apóstolos, capítulo 26, verso 15, encontramos a afirmação em latim: Ego sum Iesus quem tu persequeres. Isto prova que o catolicismo romano adotou o deus falso da Grécia. O deus cavalo da Grécia foi adotado pelos romanos como deus porco. Em uma matéria da revista Super Interessante de abril de 1996, intitulada Como Proteger o Mito da Verdade, lemos o seguinte: a primeira capital mundial da cristandade não foi Roma, mas sim a grega Constantinopla. Até o quarto século, a missa em Roma era celebrada em grego. Os textos do Novo Testamento popularizou-se com a tradução de Jerônimo na Palestina no quinto século. Eis a prova que Roma adotou o Jesus, o falso deus grego. Os primeiros 400 de nossa era em Roma, usava-se o nome do deus falso grego Iesos na forma de Jesus. No final do quarto século, aproximadamente no ano 383, um papa chamado Damaso comissionou a Jerônimo para que este efetuasse uma tradução das escrituras gregas para a língua latina. Roma não estava contente com a mentira grega. Não queria mais estar submissa à mentira grega. Roma queria apresentar ao mundo sua própria mentira. Ao efetuar a tradução para o latim, Jerônimo criou um anagrama com o nome do deus grego Iesus e o nome do deus falso romano Júpiter, juntando a consoante J do deus romano Júpiter ao Iesus do deus grego, formando-se o nome grego-romano falso Jesus. A consoante J tem origem na língua itálica romana. No hebraico não existe esta consoante. Um militar espanhol chamado Inácio de Loyola, em 1534, fundou a Companhia de Jesus, ou a Companhia de Jesus, de onde surgiu os chamados jesuítas, responsáveis pela vinda do nome Jesus para o Brasil. Em uma correspondência ao irmão de São Paulo, a Sociedade Bíblica do Brasil, através de sua comissão de tradução, revisão e consulta, confirma que o nome é realmente Yahushua. Por que então tanta hipocrisia? Por que permanece a Sociedade Bíblica do Brasil a imprimir em nosso país Bíblias com o nome adulterado do Salvador? Pode-se servir a verdade com mentira? E você, amigo ouvinte, como fica sua vida espiritual diante da verdade? Qual sua decisão diante de tão grande verdade? Seus 20, 30, 40 anos de crente, no engano e na mentira, não lhe garante salvação. O Eterno não assina carteira de trabalho de ninguém,
nem ninguém é salvo por tempo de crente. E Yahushua afirmou: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Saulo, o apóstolo Paulo, diz em Romanos capítulo 10, verso 13: aquele que invocar o meu nome será salvo. Talvez você afirme: que importa o nome? O que importa não é a pessoa do Salvador? É justamente aí que o inimigo trabalha. Nas Escrituras, você nunca verá o Eterno se expressando como pessoa, mas sempre dando ênfase ao seu nome. Toda pessoa tem um nome. Esse nome personaliza a pessoa a quem ele pertence. O título pessoa não é nome. Se você afirmar, por exemplo, tal pessoa é motorista de ônibus, com esta frase você não identifica quem é o personagem que é o motorista. Se, no entanto, você disser: o senhor Manuel é motorista de ônibus, aí sim, você identificou quem é que tem a profissão de motorista. O nome sempre personaliza a pessoa. Se você chegar a um posto de identificação e dizer que você é simplesmente uma pessoa que quer fazer seus documentos, você nunca irá ter documentos, pois sem nome, isto é impossível. Por trás de um nome está toda a personalidade de uma pessoa. Quando usamos o atributo qualificativo de Salvador ao Filho do Eterno, identificamos o verdadeiro atributo através de seu nome. Quem é o Salvador? Yahushua HaMashiach é o Salvador. Em Levítico, capítulo 19, verso 12, o Eterno faz uma exortação: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Yahu. Eu sou YHWH. A quem não devemos jurar falso? A Yahu. Este é seu nome. Deus não é nome, é um adjetivo de atributo. Em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 29, encontramos o conselho: tributai a Yahu a glória devida ao seu nome. A quem devemos tributar a glória devida? A Yahu, que é o seu nome, pois a palavra Senhor é adjetivo, não é nome. O nome verdadeiro Yahushua, o nome que o Eterno diz em Êxodo capítulo 3, verso 15, que é eterno, se é eterno, não pode ser mudado. Nesta passagem de Êxodo, o Altíssimo diz que seu nome é eternamente, que pelo seu nome ele seria lembrado de geração em geração. O Eterno não disse que somente sua pessoa fosse eterno. Ele afirma que seu nome é eterno, que através de seu nome ele seria lembrado de geração em geração. No livro do profeta Irmiyahu, profeta Jeremias, capítulo 2, verso 32, o Eterno diz: acaso se esquecem a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. A tentativa de muitos em fazer que a humanidade não conhecesse o nome sagrado Yahushua foi predito pelo Altíssimo em Irmiyahu, capítulo 23, verso 27. Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome. Isto ocorreu porque pessoas inescrupulosas mudaram e profanaram o nome único e sagrado do Eterno. Pessoas argumentam que o nome Yahushua é somente lá em Yashihoru, lá em Israel. Pode nome próprio ser mudado? Caro ouvinte, sai agora da idolatria, da mentira de Roma. Ouça o conselho do apóstolo Saulo em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. Fugi da idolatria. Preste atenção. Você que diz que o catolicismo é uma religião de idolatria. Mas te digo uma coisa: se você serve um deus grego-romano falso, sua religião também é falsa. Sua igreja não passa de uma filial da Roma apostatada. Lembre-se, a salvação não vem da Grécia politeísta, da Roma idólatra. A salvação vem dos Yahudins. Amigo, você está enganado. De Beit Ehem, da Yahudá, de Belém da Judéia ele veio. Ele é Yahudim. O Jesus inventado pela Grécia e Roma nem personalidade tem, porque na verdade, quem justificou o homem de seus pecados foi o verdadeiro Yahushua HaMashiach. Quem
foi enviado foi Yahushua, quem andou curando, abençoando, libertando os oprimidos, foi Yahushua. Este Deus falso grego-romano é como todos os ídolos de nossos dias, sem personalidade, sem vida, sem genealogia. Ouça o convite do Eterno. Suas palavras em Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O Eterno está a convidar para que seu povo saia. Não são pessoas estranhas que o Altíssimo está convidando a sair dela. De quem o Eterno Yahu está falando? Certamente de seu povo que está na mentira, no engano, nas falsas religiões, nas autoinduções e na mentira do nome do Salvador. Faço um veemente desafio, geral e irrestrito, a todos aqueles que defendem o Deus falso grego-romano, o falso Jesus, no sentido de que apresentem a genealogia deste ídolo falso. Você, amigo ouvinte, está enganado no laço do pai da mentira, Satã, o diabo, nas mentiras de seus representantes, o falso cristianismo, a cúpula da besta romana, a prostituta de Apocalipse e suas filhas. O Deus falso grego Jesus foi acolhido pelos romanos como seu Deus na forma do nome Jesus. Pode-se servir a dois senhores? Em Atos capítulo 4, verso 12, lemos: porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. No verso 8 do mesmo capítulo, temos a informação de que o apóstolo Cefas, o apóstolo Pedro, falou cheio do Espírito Santo. Portanto, foi pelo Espírito Santo que o apóstolo Cefas fez a confissão de que há um único nome. Como poderíamos discordar do que Cefas testificou? Seria ousadia colocar outro nome em lugar daquele que foi dado para a salvação. O nome verdadeiro veio do céu. Medite no seguinte: se há um único nome pelo qual podemos ser salvos, então mudar esse nome será uma blasfêmia, uma terrível abominação. É o cumprimento da apostasia, pois estaríamos invocando outro nome, e se o nome do Salvador é único, então devemos nos esforçar para conhecer o verdadeiro nome, e não as mudanças feitas pelo poder da apostasia. O mensageiro celestial, quem trouxe o nome do céu. Leia Lucas, capítulo 1, verso 30 e 31. A verdade é que o mundo invocou e ainda invoca um nome falso, cometendo uma falsa adoração. Lembre-se que a verdadeira adoração é feita em espírito e em verdade. Na mentira e no erro, ou nas mudanças ensinadas pela apostasia, não pode haver adoração verdadeira. Só mediante a revelação do nome se adora verdadeiramente. O apóstolo Paulo recebeu o verdadeiro nome do Filho, pois ele escutou em hebraico, ou seja, no idioma materno do Salvador. Foi o próprio Yahushua que revelou o nome para Saulo de Tarsis no caminho de Damasco, dizendo: eu sou Yahushua, a quem tu persegues. Atos 26, 14. Isto é algo que a maioria tenta ocultar, porém é um fato que não pode ser negado. O Salvador foi um Yahudim, da tribo de Yahudá. Sua mãe e pai eram israelitas. Ele foi criado e educado na Galileia, comarca israelita na Palestina. Consequentemente, ele tinha um nome hebraico. Somente ao Eterno pertence o nome que salva. E o nome é Yahushua HaMashiach. Lembre-se que a Bíblia que usamos no Brasil é uma tradução de versões gregas e latinas, versões vulgares. Portanto, nesta tradução não aparece o nome original em hebraico. Todos os eruditos reconhecem o fato de que o nome do Salvador é um nome de origem hebraica e veio do céu. Portanto,
não pode ser igual ao nome mudado e traduzido para o latim. O Salvador não recebeu um nome em latim, já que ele não era romano, ele não era grego, ele não era helenista. Seu nome original, o nome que foi dado para a salvação, era e é um nome hebraico. Em Yeshayahu, no profeta Isaías, encontramos uma importante profecia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Isaías 52:6. O nome é o sinal do verdadeiro povo de Yahu. Leia Zacariahu 14, verso 9. Um só será o Adonai e um será o seu nome. Portanto, caro ouvinte, se o nome hebraico Yahushua é o verdadeiro, o nome grego romano Jesus é falso. Não existe dois Salvador, nem dois nomes que salva. O próprio Yahushua disse no poço de Jacó à mulher samaritana: a salvação viria dos Yahudins, dos hebreus. Um só é o nome que salva, e este nome é Yahushua HaMashiach. Veja a promessa do Altíssimo no Salmo 91, verso 14. Colocar-te-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Conhecer, invocar e adorar o único e verdadeiro nome do Salvador é um privilégio concedido agora pelo Eterno a você. Tire agora as escamas da cegueira de seus olhos. Tome posse da promessa divina registrada em Ioiá, em Joel, capítulo 2, verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Fuja do sistema maligno da besta. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqueles que recebem o sinal do nome da besta estarão debaixo da mentira de Hassatã. Veja Apocalipse capítulo 14, verso 11. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Qual imagem a besta apocalíptica criou? Qual é o sinal do seu nome? Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, foi quem criou esta imagem chamada Jesus. Apresentou à humanidade para que todos a adorassem. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 13, verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Realmente Roma deu vida a uma imagem chamada Jesus. Esta imagem falou, e Roma faz o mundo adorar essa imagem conforme Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Diante desta realidade irrefutável, porque como diz as Escrituras em Salmos 101, verso 7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Como fica você diante destas realidades? Continuarás a viver na mentira? Debaixo do jugo romano? Debaixo do homem iníquo? Veja Daniel capítulo 8, verso 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Liberte-se agora pelo poder de Yahushua. Conheça a verdade. Sai dela, meu amigo. Se você é da verdade, sai dela. Se você crê naquilo que a palavra diz, sai dela. Você crê na palavra ou no que o homem diz? Você ousaria questionar as palavras de Yahushua, a samaritana no poço de Jacó?
Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos Yahudins, ela vem dos judeus, não vem da Grécia, não vem de Roma, vem dos Yahudins, vem da tribo de Yahudá. Em quem você acredita, afinal? Na palavra do Eterno ou na mentira do homem? Quem falou que o Eterno quer que alguém o sirva com uma fé cega, fé doentia, fé fanática? São suas também as palavras: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas coisas não estão sendo narradas para que você simplesmente aceite, mas principalmente para despertar em você, ouvinte, um forte interesse em buscar a verdade e não se permitir ser enganado e conduzido a cultuar deuses falsos, falsos messias, pensando estar cultuando o verdadeiro. Busque, ame a verdade, procure conhecer a verdade, pesquise sobre tudo o que aqui afirmamos e certamente você será abençoado, pois é para o seu benefício e vida eterna que essas coisas estão aqui registradas. Usando a boca de alguém, e eu, na minha ignorância, não queria nem saber e nem ouvir ninguém. E esse alguém sempre nos visitava e nesse nome insistia. Mas quando ele chegava em minha casa, entrava em uma porta e por outra eu saía. Então comecei a me questionar e fui saber se esse nome existia. Uma outra pessoa me falou que o verdadeiro nome é Yahushua, o Mashiach. Então pedi perdão para o meu Yah, eu não sabia que esse nome existia. Só agora eu sei essa verdade, que o verdadeiro nome é Yahushua, o Mashiach. E hoje estou aqui com os meus irmãos para louvar com muita alegria. Só agora eu sei essa verdade, que o verdadeiro nome é Yahushua, o Mashiach. E hoje estou aqui com os meus irmãos para louvar com muita alegria. Só agora eu sei essa verdade, que o verdadeiro nome é Yahushua, o Mashiach.